Olá, galera do canal, e aí, gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje o vídeo vai ser sobre as 4 regras básicas para o cultivo de orquídeas, tá? Então, se você está vendo o meu vídeo pela primeira vez, eu me chamo Gilson Amorim, sou de Aracatu, na Bahia, tá? E eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, aqui embaixo, e desse um joinha, que eu sei que vocês sabem dar um like muito bem, tá? Para que o canal continue a crescer juntamente com vocês. Lembrando que agora no dia 8 e 9 de fevereiro haverá a primeira exposição de orquídeas aqui na minha cidade, em Aracatu, na Bahia, e vocês estão todos convidados, tá? Pessoas de Vitória da Conquista, Guanambi, Caetité, todas as cidades em volta, Brumado. Eu gostaria que vocês viessem para a exposição, prestigiar e fazer suas compras com preços acessíveis, porque o Francisco Deusvando vai estar aqui, tá? Juntamente com o Heron Gonçalves, a Casa das Orquídeas, então vai ser babado, correria e confusão. Então eu vou estar lá também, tá? Porque eu também não vou deixar de comprar umas coisinhas pra mostrar pra vocês depois, né? Então, se você está aí, fique esse vídeo até o final e vamos para o vídeo. Então, né, galera, as 4 regras básicas para o cultivo de orquídea nada mais são do que a rega, a adubação, a luminosidade e o substrato. Sem isso, você não vai conseguir cultivar suas orquídeas, tá? Então, vamos a cada um. Primeiro eu vou começar falando sobre luminosidade. Primeiramente, que luminosidade não quer dizer para todas as orquídeas a mesma luminosidade. Por exemplo, eu não posso colocar uma Phalaenopsis no mesmo local onde se vegeta uma Cattleya, por exemplo, ou um dendróbio, tá? Isso se assemelha também às micro-orquídeas. Por quê? Phalaenopsis e micro-orquídeas são um tipo de plantas que elas geralmente vivem em locais mais úmidos e mais sombreados. Já as catleias, dendróbios, epidendros, etc., vivem em locais mais ensolarados. Então, quer dizer, a luminosidade para esse tipo de orquídea é uma luminosidade um pouco mais forte. Já para as Phalaenopsis e as micro-orquídeas são uma luminosidade um pouco menor, tá? Então, se você pega uma Phalaenopsis e coloca no mesmo cultivo de uma Cattleya, por exemplo, provavelmente você vai ter uma planta totalmente queimada ou que vai dar uma podridão mole e que vai morrer com o tempo, tá? Porque são plantas que têm uma maior folha, então a captação de luz é muito forte. Então, se você põe uma Phalaenopsis, que tem aquelas folhas gigantes, ela vai absorver muita luz e com isso elas vão queimar, tá? Então, não adianta vocês pegar uma Phalaenopsis e colocar no mesmo cultivo de que uma Cattleya. Vocês vão perder a sua Phalaenopsis. Como eu cultivo minhas plantas aqui no meu orquidário? Geralmente ali embaixo do pé de abacate, porque tem um pé de abacate aqui, ficam as Phalaenopsis, micro-orquídeas, alguns oncídios que geralmente não podem tomar excesso de luminosidade. E tem esse epidendro aqui que eu quero mostrar para vocês, que é um epidendro pseudodiforme. Ele já está acabando floração, porém ainda está com mais um cachinho abrindo aqui. Essa aqui já está passando, tem mais um cacho vindo aqui. Esse aqui já floresceu, esse aqui também. Então, esse tipo de epidendro com flores verdes, tá? Geralmente epidendros com flores verdes e com flores verdes com labelo branco, geralmente são plantas de sombra, porque os seus polinizadores são noturnos, tá? Então, as flores brancas significam que é uma planta que gosta de um pouco mais de sombreamento e que não tolera excesso de luz. Então, esse tipo de planta geralmente vegeta em copas de árvores e etc. Porque são plantas que têm seus polinizadores noturnos, tá? Então, vocês podem olhar que as flores são bem verdinhas, quase imperceptíveis. Eu vou tirar uma aqui para vocês verem melhor, que como tem muita, né, não há problema. Depois eu consigo focar. Olha. São as florzinhas bem verdinhas, já está passando floração também, então não tenho problema tirar, tá? Então, essas plantas geralmente vivem no mesmo ambiente que eu cultivo as minhas Phalaenopsis, tá? Já as Cattleyas, por exemplo, são plantas que eu deixo vegetar praticamente que o sol o dia todo. Então, essa parte do orquidário para cá, tem no final ali, pega sol o dia inteiro. Então, essas plantas como dendróbios, braçávula, catacetum, etc., afim, catleias, vivem nesse ambiente. Por quê? Vandáceas podem tomar muita luminosidade. As vandáceas principalmente, tá, gente? Amam luz, tá? Luz e umidade. Então, esse tipo de planta, geralmente eu deixo vegetar aqui num local onde o meu sombrite é de 50%, tá? Mas elas tomam sol o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol. É sol o dia inteiro. Agora, passando para a umidade, eu gostaria de falar para vocês o quê? Algumas plantas, assim como foi citado na luminosidade, gostam de mais água, outras gostam de menos água. O que quer dizer com isso? Phalaenopsis, tá? Plantas geralmente que vegetam em local mais sombreado, geralmente gostam de um pouco mais de umidade. Por exemplo, Phalaenopsis, micro-orquídeas, bubonfilos,
são plantas que gostam de uma umidade um pouco mais concentrada no vaso. Então essas plantas você deve ter cuidado, porque geralmente se você deixa elas estenópia, tá? Quando vocês deixam elas sem água, geralmente elas começam a amarelar e descartar suas folhas, ou queimar as folhas, tá? Por falta de água, porque geralmente essas plantas de sombra têm os pseudobulbos muito pequenos, a maioria. Então, quando o pseudobulbo não tem reserva de água suficiente, a salvação da planta é descartar a folha. Como é no caso das maxilárias já gosta de sol, né, gente? Então, como é no caso das dráculas, tá? E masdevalhas, que não tem pseudobulbo, então, e phalaenopsis. Quando não tem água suficiente, rapidamente elas amarelam as folhas e caem. E com isso a planta definha e morre. Então, essas plantas, geralmente, você deve cultivar elas em um local muito mais protegido, tá? Do que, geralmente, uma catleia que não gosta tanto de excesso de água. Geralmente eu cultivo minhas catleias em brita, tá? Eu cultivo minhas catleias em brita. Olha para vocês verem o substrato. Brita e carvão. Por quê? Porque são plantas que geralmente não gostam tanto de excesso de água. Então, se você rega muito uma planta, uma catleia, geralmente ela apodrece, tá? Dá fungos, bactérias. Ai, tá muito cheirosa. Dão fungos e bactérias e você acaba por perder a planta. E geralmente são plantas que escalam, gostam muito de escalar e ter suas raízes aéreas, as catleias, tá? Então, quando os brotos vão crescendo, geralmente eles jogam algumas raízes para fora. Por quê? Se algo acontecer na parte das raízes que estão no vaso, geralmente a planta ainda tem raízes boas, vivas pro lado de fora do vaso. Então, geralmente eu não gosto de tirar totalmente as raízes delas que estão aéreas. Então, tem gente que vai, corta, acha feio. Nunca façam isso. Não só porque você tira a salvação da planta, como você, por exemplo, pode abrir uma ferida e a planta acabar morrendo, assim, por falta de raízes, porque se ela apodrecer as que estão dentro, as que estão fora você cortou, ela não vai ter raiz e provavelmente vai morrer, tá? Soltam brotos, aí alguém vai falar, mas elas brotam depois. Eu prefiro elas assim, tá? Vivas, saudáveis, com as raízes expostas. Como vocês estão vendo lá pro fundo, tem muita catleia com raiz exposta, tá? É porque não dá pra mostrar pra vocês, mas no vídeo anterior tem vídeo que eu mostro essas plantas todas enraizadas. Tanto é que tem... Eu vou deixar um link aqui em cima, ó, sobre as raízes das orquídeas, que eu vou deixar aí pra vocês dar uma olhada, tá? Como é as raízes das minhas catleias e pra vocês verem a saúde que são as plantas com as raízes expostas, tá? É uma planta lindíssima, né, gente? Em breve terá muito mais novidade por aí. E o substrato, mudando já pro substrato, meu substrato geralmente é em tronquinhos, tá? Eu amo tronquinhos. Por que tronquinhos? E brita. Meu substrato é tronquinho, brita e carvão. Pronto. Porque eu aconselho esse substrato para todo mundo. Geralmente, o substrato de brita, carvão e toquinho, geralmente, são substratos que secam muito rápido, tá? Então, mesmo que você regue um pouco mais, a planta nos períodos chuvosos não vai ter um risco tão grande de apodrecimento. Então você não vai perder essa planta com tanta facilidade, por mais que chova dias sem parar. Sobre a questão de brotos novos, que muita gente fica preocupado em épocas de chuva, tem um broto novo, vai estar apodrecendo. Eu aconselho vocês, antes, viu que o tempo vai fechar para a chuva, vocês peguem aqueles saquinhos de geladinho, de gelinho, como fala, e cubram os brotos. Geralmente compre daqueles mais grossos, tá? Porque geralmente às vezes a folha já tá abrindo e tal. Como é no caso desse aqui. Você compra aqueles saquinhos de gelinho ou de picolé e cobre a parte do broto onde possa acumular água. Passou a chuva, você tira de novo. Não deixe na planta, tá, gente? Passou a chuva, você já retira. Por quê? Aquele saquinho vai impedir que a água entre no broto, então não vai ter risco de apodrecimento no broto. Eu faço isso nas minhas, em algumas. Quando o broto está muito fechado, eu não faço, mas quando ele está mais começando a abrir a roseta do broto, eu coloco, tá? Porque eu tenho muito medo de apodrecimento e nunca tive problema. A saúde da planta é incrível, planta de primeira floração, tá? Essa aqui é um aniversário, Eloy. E é isso que eu faço nas minhas, tá bom? Então eu já falei sobre rega, sobre luminosidade, e agora vamos falar sobre adubação, para finalizar, tá? Geralmente a adubação você tem que ter um pouco mais de cuidado. Embora todas as plantas gostam muito de adubação, você pode acabar... Muita gente tem um erro imenso, é um grande erro, tá? Eu falo isso aqui porque é um grande erro de todo tipo de adubo que você vê na internet. Fulano tá dando bem com adubo, fulano tá dando bem com adubo. Você vai e coloca na sua planta, você compra e coloca na sua planta. Então, o problema da adubação é o quê? Que você pode intoxicar a sua planta por excesso de adubo. Se você está usando osmocote, fique só no osmocote. Está usando Himitsu? Continue com Himitsu.
Entre os dois, você pode botar osmocote com Himitsu e Himitsu com osmocote. Mas nunca misture bocashi com Himitsu, com osmocote, com adubo foliar, porque isso é uma bomba de intoxicação. Você pode perder a sua planta, queimar a sua planta por intoxicação. Aproveitando para tirar a dúvida de uma pessoa que perguntou lá no grupo Deus Vanda Orquídeas, né? Que ela colocou 1 ml de Ceacrop para 1 litro de água. Gente, 1 ml de Ceacrop é muito Ceacrop para 1 litro de água. E ela disse que queimou a planta dela. Então, para que você não tenha esse risco, use 1 ml de Ceacrop para cada 5 litros de água, tá? O adubo é bom? É. Mas tudo em dose homeopática é melhor do que em dose exagerada. Então, você pega esse adubo, que é 1 ml, e divide, em vez de 1 litro, você divide em 5 litros, que é o ideal, tá? Se tem gente que usa até em 10 litros, 1 ml em 10 litros, porque o adubo é realmente, você pode pegar que ele é grosso, então ele é um adubo muito forte. Então você deve realmente diluir bastante ele, porque adubo em excesso só vai matar a sua planta. Se você pensa que você adubando ela com todo tipo de adubo, ela vai se desenvolver e ficar assim, não vai. Aqui foram 3 anos para ela florescer pela primeira vez, com cuidados e adubação homeopática. Então, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, pedindo de novo, tá? E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau, tchau.